Boa noite, doutora. Meu nome é Ariadne, curso o quinto período de Direito na Unifasam, e esse trabalho ele tem como objetivo incentivar as pessoas e preveni-las de cair em situações de propaganda enganosa e mostrar para elas como elas podem se prevenir, como elas podem reconhecer uma propaganda enganosa, e eu gostaria que a senhora se apresentasse para a gente. Tá, ok. Boa noite, Ariadne e o Boa restante noite. estão aqui. E, eu sou, né, Sâmara, advogada, atuo na área do direito civil, direito do consumidor. Na verdade, é minha área de especialização, né? E já há mais de 5 anos. E é uma área que aparentemente é desafiadora, mas engana-se quem pensa, né? Uhum. E assuntos relacionados a direito do consumidor que permeiam a nossa realidade assim a todo tempo. Então, eu gosto muito dessa área e eu acredito que ele vai render muito, né? Com certeza. Doutora, a primeira pergunta que eu quero te fazer é qual que é a importância que uma publicidade tem para uma empresa, qual o objetivo que essa publicidade tem ao atingir o público em geral e como que o público pode reconhecer uma propaganda enganosa? Quais são os indícios? Uhum. Tá, então, é, a importância da publicidade. Hoje eu acredito que mais do que nunca a publicidade ela se tornou um item essencial para qualquer negócio, né? De qualquer porte, seja para uma pessoa ali que tem um pequeno negócio, que vende ali numa rede social, ou seja, para uma empresa de grande porte. A publicidade é a força motriz da empresa. Não adianta ter um bom produto se esse produto não chega a conhecimento do público, né? Se a informação fica ali restrita a um campo pequeno de pessoas. Uma empresa não sobrevive sem publicidade, então ela é essencial em todos os níveis. Tanto é que as grandes marcas investem pesado em publicidade. E aí a gente pensa, são marcas já consolidadas, são marcas já com anos de mercado, com histórico, já validadas, reconhecidas pelo público. Ainda assim, elas têm uma preocupação enorme com a publicidade, porque aquilo que não está em voga acaba caindo no esquecimento. Então, a marca precisa ficar se reinventando, ela precisa se atualizar. E a publicidade serve para trazer a notoriedade, né? Para levar para o público o que a empresa está fazendo. E a gente sabe que não é só relacionado a produtos, né? A serviços também. Então, eu entendo que para qualquer tipo de empreendimento, a publicidade é essencial. E aí você tinha questionado, por último, eu não me lembro, você repete. Como que o consumidor ele pode notar, perceber na publicidade que ela é enganosa, que ela difere da realidade do produto? Então, aí já é uma tarefa complicada, né? Porque, na verdade, para a empresa que tem uma prática publicitária duvidosa, vamos dizer assim, porque a enganosa, quando a gente constata, normalmente é quando você já adquiriu o produto ou o serviço. Então, você só vai constatar que, de fato, você caiu, vamos dizer, em um golpe ou então em um conto, né? Depois que você já adquiriu. Então, se torna uma tarefa um tanto complicada para o consumidor.
Primeiro de tudo, é se manter sempre informado, né? Tá sempre buscando informações acerca da empresa, acerca do serviço que você está contratando, buscar depoimentos de outras pessoas que já compraram, que já utilizaram determinado serviço. Então, para que você não seja prejudicado e tenha ali um prejuízo maior ou talvez um problema, né, para tratar relacionado a ali uma relação comercial, é muito importante que você busque informações antes de concretizar qualquer negócio. Então, eu acredito que essa seja a forma mais eficiente, né, de não ser pego aí numa situação desconfortável, porque é óbvio que existem mecanismos que protegem o consumidor de uma publicidade enganosa. Mas a gente, quando vai fazer um negócio, a gente não quer que dê errado, né? A gente tenta buscar formas ali de que nossas expectativas sejam atendidas. Então, a informação acredito que a melhor forma de evitar que você seja pego por uma publicidade enganosa, buscar se informar sempre. Sim, sim, a senhora citou os casos de publicidade, a gente vê frequentemente é, no cenário que a gente vive atualmente, principalmente por mexer muito na internet, igual, por exemplo, vou citar o exemplo da Virgínia, que ela criou a marca dela, ela todo dia ela posta ela usando o produto dela e ela posta as pessoas dando o relato do produto, e isso evita bastante que a gente caia e seja lesado por uma propaganda enganosa. Por exemplo, o Activia, muitas pessoas comprou por muito tempo o produto da Activia achando que ele melhorava o intestino, que ele curava as coisas, sendo que não é isso, ele só melhora a flora intestinal. Então, assim, é um caso que repercute muito ainda e que muita gente não aceita que a Activia não é o curador. É verdade. Eu acredito que hoje a gente consegue, através da internet, acessar mais fácil, né, as informações. Então, tá tudo ali. Basta a gente ter a paciência de procurar e pesquisar. O fato vamos dizer, da dona da marca, você citou o exemplo da Virgínia, né? Utilizar os produtos, dar o feedback dela e disponibilizar um espaço para os clientes também darem o seu feedback, isso dá um respaldo muito grande para a marca. E eu vou além. As empresas, as grandes empresas, elas têm toda uma equipe que faz análise de riscos, né? De fatores de risco, isso em todos os ambientes da empresa, em todas as áreas. O marketing dela trabalha com análise de risco. O que é isso, né? Toda informação que venha a ser veiculada de maneira voltada para a publicidade, ela vai gerar um impacto. E aí a empresa analisa que tipo de impacto que vai ser gerado com essa informação. Porque até uma informação negativa, ela pode trazer um impacto positivo. Então, um risco negativo pode trazer impacto positivo. Aí você pensa, meu Deus, mas como assim, né? A questão é que no marketing, né, o fato da empresa estar entre os assuntos mais comentados, né, tá ali na boca das pessoas, de certa forma positivo, porque vai levar as pessoas para a página dessa empresa, vai levar as pessoas para buscarem, que empresa é essa? Que produto é esse? Deixa eu saber o que está acontecendo. Então, vai estar na memória das pessoas. Então, talvez uma situação negativa repercuta de maneira positiva para a empresa. E aí o marketing, ele tem ali toda uma listagem dos fatores que podem ser positivos e negativos, e tudo é muito bem estudado. Então, assim, para as empresas de grande porte, a publicidade, ela é, assim, um,
um sistema bem rebuscado, bem assim, cheio de nuances, não é simplesmente, vamos fazer uma propaganda aqui, vamos falar algo legal aqui do nosso... Não é só isso, tem toda uma análise por trás. Então, é por isso que hoje, uma publicidade enganosa, ela pode impactar de maneira muito pesada, porque jogou ali na rede, acabou, vai ficar ali para sempre, né? É óbvio que o brasileiro esquece rápido das coisas, mas se está na rede ali, é só fazer uma busca, dar um Google que você encontra ali todas as notícias, né? Então, fica ali para sempre. Doutora, em caso, por exemplo, a senhora falou que a publicidade ela repercute muito, ainda mais em empresas grandes. Se for uma publicidade enganosa que afete a coletividade e uma pessoa que se sentiu lesada entrar com uma ação, ela pode entrar com uma ação civil pública? Como que funciona? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Um cliente comprou o produto que, por exemplo, uma base de rosto de maquiagem e deu espinhas na pessoa. Como que a empresa responde? Como essa pessoa pode ser respaldada? Tá. Porque Vamos. Pode completar se quiser. nós mulheres temos bastante costume de comprar maquiagem e várias das vezes alguns dão um espinha aqui, outra ali, mexe dermatologicamente com a nossa pele, com o nosso rosto. E o rosto, hoje em dia, é algo que afeta bastante a autoestima da mulher. É verdade. Olha, então, vamos lá. Primeiro, em relação à ação civil pública, né? O que acontece? O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe para nós a ação civil pública como um mecanismo de defesa de interesses coletivos e difusos, né, da população. Então, além de trazer para a gente essa figura da ação civil pública, ele coloca ali quem são os legitimados a propor esse tipo de ação. Então, não é uma ação que uma pessoa física lesada por alguma empresa ou por alguma propaganda enganosa de uma empresa possa diretamente no judiciário propor. O CDC elencou as pessoas que podem propor essa ação. Então, nós temos ali Ministério Público, União, estados, municípios, empresas, fundações, associações que existam há mais de um ano. Então, ele taxou, né? Ele elencou ali quem são as entidades que estão legitimadas a propor esse tipo de ação. Isso não significa que uma situação como essa que você citou não possa vir a ser objeto de uma ação civil pública, porque a partir do momento que se identifica que um produto, uma propaganda de um produto, né, uma propaganda enganosa, vem a gerar uma lesão numa coletividade de pessoas, essas entidades que eu citei podem iniciar, né, o processo jurídico e a partir, óbvio, né, de provas, de depoimentos, né, não tem como só alegar, né, a gente sabe no direito civil você precisa ter prova contundente daquilo que você está alegando, ainda mais em relação a um dano moral. Um dano estético, você consegue comprovar através de imagem, né, de foto, você coloca ali, você vai perceber que houve dano estético. Agora, o dano moral, você precisa ter uma situação que de fato demonstre uma lesão à honra, né, da pessoa. E quando a gente fala de um produto, né, para o rosto, se ele causa o efeito contrário do que aquilo que ele promete, então é uma situação até que fica mais tranquila de se comprovar um dano. Mas a ação civil pública ela vai ser proposta em face ou de uma empresa ou até de uma pessoa física e no âmbito do direito do consumidor ela vai tentar proteger, né, os direitos dessa coletividade, seja ela determinada, vamos dizer, só as pessoas que compraram aquele produto, ou seja ela indeterminada, vamos dizer, todas as pessoas que foram alcançadas através daquela propaganda.
é um mecanismo que eu acredito que tem assim, uma efetividade muito grande. Por quê? O objetivo dessa ação ele não é apenas vincular a empresa a uma obrigação pecuniária, vamos dizer, de pagar um dano moral à coletividade. Ele faz com que a empresa, em primeiro lugar, ela seja exposta, né, a partir da conduta ilícita que ela está praticando e que ela se comprometa a fazer um termo de ajustamento de conduta. E aí, esse termo é um acordo, né? Vamos dizer assim, ela comprometida a cumprir aquilo que está determinado no termo, ela está vinculada àquilo ali. Então, ela vai precisar cumprir tudo aquilo que está no termo. Tem vezes até que a obrigação de fazer nesse tipo de ação é uma contrapropaganda. A empresa divulgar se retratando da informação falsa que foi repassada, né? Ela fazer ali a veiculação através dos mesmos veículos de comunicação, a contrapropaganda, ou seja, ela vai desmentir aquilo que ela tinha repassado, né? A informação falsa. E isso é muito efetivo, né? Na verdade, a população precisa disso, né? Porque você oferecer um produto e prometer mundos e fundos acerca desse produto e não entregar isso, né, precisa ter uma consequência, né? E aí que tá, as pessoas elas não costumam buscar essa consequência por vias jurídicas relacionadas à propaganda enganosa, não é tão comum. Muitas acabam deixando passar, acabam pensando, bom, uma empresa desse porte, vamos dizer, não vai mudar nada por conta de uma reclamação minha. E não é bem assim, não, né? O CDC ele é muito efetivo na proteção do consumidor. Entendi. A contra-propaganda que a senhora falou, tem até um exemplo que eu até trouxe para poder citar, que é aquele do McDonald's, do Mac Picanha, que eles veicularam uma propaganda falando que o sanduíche vinha com um hambúrguer de picanha, só que na verdade não era. Aí eles soltaram uma nota na imprensa, né, na rede social deles, falando que houve um equívoco e que realmente não era o hambúrguer não era feito de picanha. Eu não lembro, não me recordo direito do que era o hambúrguer, mas não era picanha. E aí Uhum. pediu desculpa aos clientes pelo dano causado e que não iria se repetir mais e que eles iriam trocar o nome do sanduíche. Olha só, né? Para você ver É bem comum. por que eles sabiam muito bem o que eles estavam fazendo. Quando eles fazem uma propaganda chamando o sanduíche deles de Mac Picanha, eles têm plena consciência de que a pessoa vai imaginar que ela está comendo um hambúrguer, uma carne feita de picanha. Isso aí assim, para qualquer leigo, né, vai ficar muito claro isso. É o que eu tinha falado antes, né, da análise do risco. Quantos sanduíches eles não venderam com as pessoas imaginando que estavam comendo um hambúrguer de picanha? Até que alguém resolvesse descobrir, para lá, de que é feito esse hambúrguer mesmo? Me passa aí os produtos, as carnes que foram utilizadas para fazer esse hambúrguer. Então, assim, essa análise foi feita antes deles venderem esse hambúrguer e eles lucraram muito em cima do nome Mac Picanha, utilizando um hambúrguer comum, igual dos outros sanduíches. E aí, a partir do momento que a situação vem à tona, eles não podem, obviamente, manter, né, o engano, eles precisam desfazer o engano, e aí eles só mudam o nome do sanduíche, nem para fazer o hambúrguer de picanha mesmo, né? Mas é muito complicado, né? Pois é. Ai, ai. Tava aqui concordando, tirei o áudio, porque tudo que a senhora falou, totalmente de verdade. Eles nem se preocupam em colocar o hambúrguer de picanha mesmo. Eles preferem mudar o nome, porque eles sabem do que estavam fazendo. Exato. Aham. Sabem que para fazer um hambúrguer de picanha, o custo vai ser muito mais alto do que fazer das outras carnes que eles estão habituados a fazer. E aí, assim, enquanto colou a propaganda de que era feito dessa carne,
eles tiveram ali o lucro baseado no nome, né, Mac Picanha, Uhum. deu certo para eles, e aí o que que acontece? Nesse caso, pelo que eu li a respeito, não houve uma consequência maior. Eles foram notificados, né, pelo Procon, Sim. e aí Uhum. eles tratação nessa contra-propaganda, mas não houve uma consequência pecuniária, não chegaram a ser multados, né? Cumpriram ali o que foi determinado pelo Procon, não chegaram a ter nenhum desdobramento maior, mas poderia ter havido um desdobramento maior, né? A propaganda enganosa, ela é crime, ela está tipificada no CDC como um crime e tem as penalidades previstas ali. E elas se aplicam tanto na esfera penal, né, como na civil. Então, assim, não é brincadeira. Uhum. Doutora, deixa eu te perguntar, a respeito dessas publicidades, os veículos de propaganda, né, que propagam essas publicidades, eles têm alguma responsabilidade civil, penal? Como que funciona? Sim, os veículos que disseminam, né, informações falsas, eles também são responsáveis pelas informações que são veiculadas de maneira solidária, né? Eles têm ali vamos dizer, a porta de saída, né, dessas informações são eles, né? Então, eles ficam vinculados à responsabilidade pela propagação de propagandas com informações inverídicas e, inclusive, respondem por isso, né? Civilmente e penalmente também, se for o caso. Certo. A senhora, como especialista, agora perguntando mais, a senhora, no seu convívio, no seu dia a dia, é comum ações, assim, que o cidadão que se sente lesado, ele levar uma empresa a responder por propaganda enganosa? Ou não é Olha, tão comum assim? a minha atuação é no ramo de telecomunicação, então é Hum, vendo serviços, né? assim, E, e no ramo de serviços acontece muito. Na verdade, as empresas elas estão habituadas a repassar o mínimo de informação, né? Elas passam aquilo que é atrativo para o consumidor, aquilo que vai chamar a atenção dele, e a omissão de informações importantes também configura propaganda enganosa, né? Então, o consumidor às vezes vem a tomar conhecimento de que não era bem o que ele estava pensando depois de estar fazendo o uso do serviço. Então, é muito comum o ajuizamento de ações, reclamando pela omissão de informações acerca do serviço. No ramo em que eu atuo, né, nas ações que eu lido diariamente, eu posso dizer para você que 50% está relacionado à omissão de informações. 50%. Então, assim, é um número alto e eu trabalho com volumes, né, de volumes de processos elevadíssimos. Então, é muito, é muito. Infelizmente. ela falou que é Mas ó, telecomunicações. as empresas de grande porte, né, elas têm uma dificuldade muito grande em se adequar e, como eu te falei, existe a análise do risco, né? Às vezes, para Uhum, ela, lidar com o processo de um ou outro cliente que venha reclamar é menos oneroso do que investir uhum. numa mudança de perfil, né? Investir talvez num serviço que possa atender melhor o cliente. Então, assim, tudo isso é aferido ali. E aí, para ela lidar com as demandas judiciais, não é tão oneroso quanto fazer esse investimento. E aí, na balança, eles preferem se arriscar a ter ali um cliente insatisfeito que entre com o processo. Porque, olha, vários ficam insatisfeitos e não chegam às vias de fato, né? Não chegam ao judiciário. Às vezes para ali no Procon, né? Tem a situação resolvida no Procon, ou às vezes administrativamente ali junto à própria empresa, mas falando de empresas de grande porte, né, que atuam, vamos dizer, no país inteiro,
chegam muitos processos e ainda assim as empresas mantêm a mesma conduta. É uma situação bem complicada. É bem comum mesmo a gente ver diariamente vários cidadãos reclamando, principalmente no ramo de telecomunicação. Fala, ah, tem um plano, aí quando cheguei, cobrou outra coisa, não era tão bom quando eu pensava, é bem comum mesmo, Ah, me bem venderam rotineiro. o serviço, mas eu acabei de saber que aqui na minha cidade não tem sinal. E no anúncio Sim, fala assim, é só toda hora isso. pois é. Doutora, deixa eu te fazer uma pergunta para a gente poder encerrar, que eu acho que já deu o tempo. Hum, Tá chegando o período da Black Friday, e eu gostaria que uhum, a senhora deixasse um recado para o cidadão que vai nos assistir, porque esse vídeo vai para o YouTube, né, para as plataformas. Deixa um recado para esse cidadão que vai adquirir um produto, como ele pode se prevenir e o que que ele tem que fazer antes de comprar e não cair em uma propaganda enganosa. sim. Eu acho bem legal a gente deixar esse alerta mesmo, né? Tá chegando. Eu sou, assim, uma consumidora voraz na Black Friday. Chego a me planejar ali ao longo do ano para poder aproveitar ofertas durante esse período. A gente sabe que a Black Friday não é daqui, né? Ela foi importada dos Estados Unidos. Lá já é algo muito consolidado, né? Quando a gente vê até as imagens é até engraçado, né? As pessoas fazem fila, vira aquele tumulto para aproveitar as ofertas, as promoções. E aqui a gente ainda está engatinhando, né? Para que se torne algo cultural como é lá. E aí é muito importante que a gente fique atento, porque né, o brasileiro ele é muito esperto, é bem ardiloso ali na hora da propaganda, na hora do marketing. Então ele joga a isca se você não estiver preparado, se você não estiver atento, você cai em uma black fraud, né? Então, vamos lá, ó. É importante que você sempre compre empresas que tenham boa reputação. Então, não é a hora de você buscar uma empresa desconhecida, né? Não é a hora de você arriscar, porque existem grandes chances de você cair em uma fraude, de você estar comprando de um site que não é verdadeiro, de você de fato cair num golpe. É interessante também que você pesquise o histórico dessa empresa. Quando você joga ali no Google, você consegue ver o histórico dela no Reclame Aqui, você consegue ver se ela entrega no prazo, você consegue ver se o produto de fato ele chega como foi prometido ali na propaganda. Então, fazer essa pesquisa prévia, né, de onde você está comprando é essencial. Mais importante ainda, normalmente a pessoa já está em mente o que, que ela quer comprar, né? Só que aí ela deixa para olhar o valor só quando sai a Black Friday. Isso é um erro muito grande, que aí você está comprando pela metade do dobro, às vezes. O produto era mais barato e aí chegou a Black Friday, eles dobram o valor e dão um desconto. Eles estão ganhando ali duas vezes. Então, você tem que acompanhar o histórico dos valores antes de fazer a compra. Olha ali, 2 meses antes, quanto é que estava valendo aquilo lá. E aí, quando chegar na Black Friday, eu até tive dificuldade de falar, aí você confere se de fato houve redução no valor. Porque o PROCON ele atua muito nessa época para coibir esse tipo de prática, né? Isso é a propriamente dita propaganda enganosa. Mas você tem que ficar atento também para não cair nisso. E aí utiliza uma conexão segura, sites seguros, observa, né? Se tem aquele cadeadinho lá, os seus dados vão ser colocados ali, o seu cartão vai ser colocado ali. É muito importante você tomar esse cuidado. Hoje em dia você tem a opção de usar cartão virtual, né? Que aí você utiliza só naquela compra e depois já altera os dados do cartão. Então, não fica salvo ali nenhuma informação que possa te prejudicar depois. E assim, sempre que você for fazer uma compra, tenha todas as informações salvas. Tem ali a nota fiscal do pagamento, se for compra online, que a maioria hoje compra online, né? Você tira os prints, você confirma ali a data da entrega, confirma se você comprou o produto com as características que você queria de fato, pesquisa em outros sites também e salva
todas as informações que você puder. E outra dica também, que eu acho que as pessoas não costumam utilizar. Quando você for abrir o produto, chegou na sua casa, entrega a caixinha, pega o seu celular e faz a filmagem de você abrindo. Dá uma de blogueira, né, do Recebidos. Você abre lá e você no vídeo vai mostrar o que está vindo ali. Vocês não têm noção da quantidade de gente que recebe pedra, tijolo, que recebe ali a caixa sem o produto que ela pensou estar adquirindo. Isso acontece demais e não é só com gente simples, né? Gente desavisada, não. Acontece com gente que tem, assim, muita informação à disposição. Isso é muito comum. Então, você tem que se munir de todas as formas possíveis para escapar da fraude. Entendi. Realmente, essas dicas que você deu, muito importante. E essa última de filmar o produto que se recebe, eu utilizo ela no meu dia a dia. Sempre que eu peço alguma coisa, eu filmo, porque É, se tiver alguma coisa para reclamar com o vendedor, você tem a prova de que você abriu e de que realmente veio outra coisa ao invés do que você pediu. exatamente. Doutora, eu queria te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para a gente e gostei bastante do nosso papo. Foi um papo bem breve, mas gostei bastante e do conhecimento que a senhora passou, não só para mim, mas para quem vai assistir a gente também. Que bom, eu também gostei muito. Quero agradecer vocês, parabenizar, né, pela preparação aí e dizer que foi um prazer estar com vocês aqui. Estou à disposição. Prazer é nosso, tá? Obrigada, boa noite. Obrigada a vocês, boa noite. Fiquem Boa com noite, Deus. doutora. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom feriado. Para a senhora também. Tchau, tchau. Gente, até mais.